todos muito bem-vindos a este novo episódio do Zcast. Eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Hoje, neste episódio, nós temos o grande prazer de estarmos com o meu grande amigo, Dr. Ítalo Medeiros, que é médico otorrinolaringologista, e ele que é doutor assistente do Hospital das Clínicas de São Paulo e professor colaborador da USP. E, além disso, ele é proprietário também da Interotos. Como vai, Ítalo? Como é que você está? Para mim, é um grande prazer, assim, enorme, ó, Oh, coração batendo aqui. obrigado pelo convite, Sandra. Obrigado, Lígia. Estou muito feliz de estar aqui, né? Assim, primeiro, que eu estou com duas grandes amigas. Primeiro, por isso. Segundo, porque a gente vai falar de zumbido, que é uma coisa que a gente adora, né? Os três, eu acho que são, né, são pessoas, né, que têm um carinho muito especial, né, pelo zumbido em si. Então, é isso. Vamos lá, vamos conversar aí hoje. Ai, que maravilha! Bem-vindo demais, Ítalo. Um grande prazer e uma honra, um prazer e uma honra estar aqui hoje com você. E hoje o tema que a gente escolheu dentro desse universo do zumbido foi zumbido e a relação com insônia. Então, para começar, conta pra gente, existe mesmo relação entre zumbido e insônia? O que que você Pois, vê? pois é extremamente frequente, né, essa relação entre o zumbido e as patologias do sono, de um modo geral, né? Porque a gente sabe que não é só insônia, ali já tem insônia, sem dúvida nenhuma é mais importante, mas a gente sabe que a apneia também, né, tem uma relação, né, importante aí com o zumbido. Então, é extremamente comum, chegam-se a dizer que 70% dos pacientes com zumbido, 70%, né, têm questões relacionadas ao sono quando eles vão nos procurar. Então, é extremamente frequente essa relação. Quando a gente fala de relação, é uma coisa. Quando a gente fala de causalidade, uma coisa causando outra, aí a gente já não consegue ter isso tão embasado quanto a relação, né? Porque a gente pergunta, Ítalo, qual que dá qual, né? Quem vê primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A gente sempre tem essa dificuldade em relação a esses dois sintomas, né? Que é a insônia e o zumbido especificamente. Exatamente. Eu não sei se vocês têm essa mesma experiência, mas em geral, os pacientes que me procuram por zumbido, e aí esse episódio para mim é maravilhoso, eu acho que vocês sabem, eu sou médica do sono também, então eu atendo muitos pacientes com queixa primária de sono, inclusive apneia, né, para gente que é otorrino, distúrbio de sono no consultório do otorrino geral, mais disparada é a apneia, né? Mas tendo o zumbido também como foco, acaba que essa dobradinha, zumbido e distúrbio de sono, principalmente insônia, é muito frequente. E geralmente os pacientes que Uhum. chegam por zumbido, muitas vezes eles falam que o zumbido levou à insônia ou ao distúrbio do sono, né? A dificuldade com o sono. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente vai ver que, não, eu nunca dormi bem, mas agora o zumbido que não me deixa, né? E aí a gente tem que ir É, puxando na é história. sempre a, é sempre a primeira pergunta que eu faço, né? Você sempre dormiu bem? E a resposta é sempre não, doutor, não, eu nunca tive um sono tão bom, né? É impressionante como a partir dali, do aparecimento do zumbido, né, a gente faz uma correlação de causalidade, como se, na verdade, o zumbido tivesse causado a insônia, né? E que eu leio do engano na maior parte dos pacientes, porque eles já têm histórias de insônia há muitos anos, né? Tem histórias de privação, tem história de fragmentação, tem história de acordar de madrugada e não conseguir mais dormir, mas é muito comum os pacientes fazerem essa relação, né? É. Então, são duas condições que, na verdade, estão muito associadas, né? São muito frequentes entre elas, entre si, né?
E que daí, na verdade, é que cada uma tem a sua origem, né? A sua, né? Os seus momentos de início, né? Mas aí, quando elas ali se juntam, fica parecendo que uma está, né, tumultuando a outra, ou uma iniciou a outra, né? E daí isso gera, de fato, uma confusão muito grande, né? E não é muito, é isso aí que vocês falaram, é muito comum a culpa cair na mão do zumbido, né? Então, o zumbido como o grande vilão ali do processo, que normalmente isso não é tão verdadeiro, né? Mas isso, assim, é o que eu sempre digo, assim, quando o paciente traz a queixa para a gente dizendo o que é isso, eu nunca desdigo, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, a gente destrincha, porque se eu falo, não, a culpa não é do zumbido, né? A quem faz, se você, né? Então, assim, esse desdizer muitas vezes o que ele traz, às vezes é meio como se fosse agressivo, né? Mas aí é isso, nesse destrinchar do entendimento do que acontece com um, do que acontece com o outro, aí vê se todo mundo percebe que, de fato, nem sempre isso aí ou não é verdadeiro, na verdade, né? Exatamente. Não validar a queixa do paciente é uma coisa relativamente cruel para um paciente que está Cruel. sofrendo com isso, Isso, né? Então, isso. assim, eu nunca... Mas aí, quando você vai perguntando, você vai vendo que as coisas, assim, não são bem assim, né? E, sem dúvida nenhuma, há uma triangulação muito grande, né, entre o zumbido, né, a insônia e os distúrbios do sistema límbico, né? A ansiedade e a depressão, que sem Perfeito. dúvida nenhuma, né, muitas vezes são as etiologias formalizadas para a insônia. Porque quando a gente estuda insônia, né, isso a Lígia sabe bem, a gente sabe que tem as insônias primárias e as insônias secundárias. Secundárias à depressão, o deprimido, ele tem insônia terminal, tem insônia medial, né? Ele acorda no meio da noite e não consegue dormir, ou acorda muito mais cedo do que sempre acordou. E muitas vezes o paciente, né, que está com zumbido, ele também está deprimido junto, ou ele se deprime, e nisso vem a insônia. E a insônia, para o paciente, às vezes, ele tem um entendimento que é pelo zumbido que causou a depressão, que causou a insônia. Então, eles começam a fazer uma triangulação que é muito perigosa, porque a gente parte do pressuposto que o sono só vai melhorar quando melhorar o zumbido. E isso não é uma realidade, porque a gente pode trabalhar o sono desde o ponto de vista comportamental, como do ponto de vista medicamentoso. Então, quando a gente tem uma insônia, quando a gente tem um zumbido, eu tenho que tratar de uma forma, né, diferente a insônia e o zumbido. Né? Eu vou olhar para a insônia, eu vou olhar para o zumbido, e eu melhorando um e o outro, né, eu posso ter uma melhora dos dois ao mesmo tempo. Agora, essa ideia de que eu só vou melhorar da insônia quando eu melhorar do zumbido é uma falácia do ponto de vista terapêutico, né? A gente termina colocando um paciente o próprio paciente, às vezes, numa sinuca de bico, né? E diz assim: olha, doutor, eu preciso. E aí, ao mesmo tempo que a hipervigilância da ansiedade faz ele prestar atenção no zumbido, a própria hipervigilância faz com que ele não consiga dormir, né? Que é Perfeito. essa que é a questão. Nossa, Ítalo, você falou muita coisa que veio na minha cabeça aqui rapidamente. Então, é, eu ia te perguntar sobre se você percebe que tem uma população que é mais susceptível, um perfil de pacientes, né? Você acabou falando aí dos distúrbios aí de humor, mas você consegue definir assim um perfil que é mais Ah, X? não, sem dúvida nenhuma. Os distúrbios de ansiedade e os distúrbios de humor, de um modo geral, depressão, né? Eles são pacientes que tendem a ter mais disfunções do sono e mais disfunções do próprio zumbido. Mas não é só isso, né? A gente sabe que pacientes, por exemplo, com distúrbios metabólicos, por exemplo, paciente que faz uso de xantinas, né, em excesso, seja ela a cafeína, a teofilina, a teobromina, do chá, do chocolate, por aí vai. Esses pacientes, né, essas substâncias, elas são excitantes. Do mesmo jeito que elas podem induzir, né, a insônia, elas também podem induzir, né, as
pioras, vamos dizer assim, dos zumbidos. São fatores moduladores de zumbido, né? Saiu um estudo agora recente, extremamente interessante, que ele diz que se você toma cafeína 9 horas antes do seu sono, é um estudo populacional, epidemiológico, muitos pacientes, muitos, e ele diz que se acredita que até 9 horas antes o café tem inferência sobre a qualidade do sono. Ah, doutor, então, mas eu sempre tomei café e sempre dormi bem. O sono muda com o passar do tempo. A gente muda por completo, né? Nada é igual, né? O sono fragmenta-se, né? Se muda, né? A gente precisa de mais cochilos. O sono do idoso é completamente diferente do sono do adolescente, do adulto jovem e do bebê. É completamente diferente. Então a gente tem que reconhecer, inclusive, essas nuances da idade. Perfeito. Tudo que interfere, né? E uma coisa que eu queria só para a gente ir juntando, assim, na verdade, né? Então, assim, essas condições todas, elas aparecem juntas, né? Então, assim, é a insônia, né? É o zumbido, é a ansiedade. E esse olhar, isso que você falou, Ítalo, isolado, né, para cada uma delas, né? Então, assim, conduzir todas, né? Não ignorar nenhuma Exato. delas e tratar elas aquela coisa, com o seu devido respeito, né? E não esperando que tratando um você vai resolver o outro, porque daí tem condições que de fato são pertencentes a cada condição, né? Que daí o resultado vai se dar em cima do que você fizer especificamente naquilo, né? Mas aí é claro, como está tudo interligado, você de uma certa forma, em algum momento, isso tudo, né, mais sob controle, né? Fica sob Maravilha. Inclusive, até quando a Exatamente. gente está falando só de insônia isolada, não, insônia sem o zumbido, mas que tenha essa insônia comórbida ou secundária, né? Então, a gente também sempre, hoje, o que se prega é que a Recomenda. gente precisa tratar as duas condições independente. Mesmo a insônia, se ela for secundária a uma depressão, a uma ansiedade, a gente não vai tratar só a ansiedade e aguardar a melhora da insônia. E aí, para o zumbido é a mesma coisa. Tem o transtorno, ele precisa ser tratado. Inclusive, quanto mais pontos de contato a gente tiver, para qualquer distúrbio, né, que a gente identifica alterações distintas, quanto mais pontos a gente tratar, melhor a gente vai né, dar o devido valor para os distúrbios, a gente vai ter Perfeito. uma resposta sempre melhor, sem dúvida. E interessante É, também né, sobre a insônia especificamente e o zumbido, tem uma semelhança também fisiopatológica, né, Ítalo? Assim, sim, né, exatamente. As hiperalerta. duas, as duas situações, exatamente, são situações de hiperexcitabilidade das vias, né? A ansiedade, né, também entra nesse processo, mas são situações hiperreflexas. A gente sabe que o zumbido é uma hiperatividade na via, né, auditiva, né, e com network, com áreas de hiperestabilidade também correlatas à área auditiva. Mas, fundamentalmente, a gente sabe que há uma participação da via auditiva. É uma hiperatividade ou uma hiperexcitabilidade dessa via. A gente encontra coisas semelhantes na insônia, né? É uma situação de hipervigilância, de hiperatividade, né? E isso, né, é interessante porque faz a gente entender que, apesar das coisas serem diferentes, né, alguns tratamentos, algumas, vamos dizer assim, estratégias, elas podem visar as duas coisas. Por exemplo, meditação. Meditação, sabidamente, você trabalha, você diz assim, Ítalo, mas meditação não é validado. É mais que validado, né? Muita validação tem. E você pode trabalhar essa hiperestabilidade, a hipervigilância, né? Que ajuda na questão do sono e também na questão do zumbido, né? Não só isso, coisas que tratem um também podem melhorar o outro, é isso que eu quis dizer. Mas, fundamentalmente, a gente pode tratar as coisas também separadas. E aumenta muito as nossas, vamos dizer assim, gamas de estratégias para tratar esses dois sintomas, né? Essas condições, né? Então, agora uma coisa que é aquilo ali, o paciente que chega, se ele não fala, ou se ele traz espontaneamente
o relato da insônia, né? Isso é uma coisa. Quando ele não relata, isso é uma coisa que não pode faltar na nossa na nossa anamnese, né? Ou seja, perguntar se ele tem, porque assim, é aquilo lá, o paciente que não dorme, a gente tem que conduzi-lo para que ele durma, né? Então, assim, a gente tem que usar de estratégias para que ele durma, senão isso tumultua muito, né? E eu não sei se vocês já tiveram pacientes, é aquilo lá, muitas vezes, provavelmente já tiveram, pacientes que chegam por conta do zumbido, mas muitas vezes o impacto da insônia é ainda maior, né? E além do que o zumbido, ele se coloca muitas vezes ali mais presente, assim, ele vai até bem ao longo do dia, mas aí ele chega à noite, ali está o grande impasse dele, que daí ele está com os dois problemas na mão, né? Que ele está com o zumbido e está com a insônia. Então, daí o que que eu faço com o zumbido e o que que eu faço porque eu não consigo dormir, né? Sem falar na ansiedade, muitas vezes, que assim, ele tem a insônia, mas muitas vezes ele tem a ansiedade pelo fato de não conseguir dormir. Então, assim, ele gera um estresse muito maior, antecipatório mesmo ao problema em si, que é o fato de não dormir, né? É. Eu acho que o pior, um dos pacientes mais difíceis que a gente tem de trabalhar como otorrino, né, é o paciente que acha que o sono piora o zumbido dele. Eu tenho um paciente que diz assim: olha, doutor, então eu vou dormir, e quando eu acordo de madrugada, depois de dormir, eu acho que meu zumbido está pior. O que, na maior parte das vezes, são crenças que você É, associa, que você desenvolve, e que não necessariamente são reais. Às vezes você dormiu de mau jeito, por uma questão somatosensorial, muscular, o zumbido pode estar um pouquinho, mas não é que o sono, né? Não é que o sono causou a piora do zumbido. Então, esse é um paciente que é relativamente difícil, que muitas vezes a gente tem que fazer uma TCC para ressignificar um pouco essa relação do paciente com a insônia, ou com o sono, aliás, né? Que é, é exatamente o contrário desse paciente. E é, aquele paciente também que chega para a gente e diz assim: olha, doutor, o zumbido, ele não me deixa dormir, né? é. Imagina um paciente insone que está com raiva porque está todo mundo dormindo na casa e ele é o único que não dorme. Ele tem que botar a culpa em alguém. E aí, assim, é certeiro que o zumbido vai ser o tendão de Aquiles, É. né? E é muito interessante isso. Essas crenças disfuncionais, quando a gente vai estudar só zumbido, a gente fala sobre isso, né? Crenças disfuncionais, pensamentos negativos, hiperexcitação, e aí piora o zumbido. É a bola de neve do zumbido. É a mesma bola de neve da insônia, agora a bola de neve da insônia com o zumbido vira, né? É, As duas é, condições têm isso muito é. parecido. Quando a gente está estudando um ou outro, se a gente omitir ali ou trocar de nome dos distúrbios, é tudo muito parecido, né? Quanto mais eu me Inclusive preocupo aquele com o zumbido, mecanismo, né? exatamente, É. né? É, Então, mas E é isso muito que. interessante. Não, isso. Pode falar, pode falar. Não, é isso que você falou, né? Assim, essas crenças todas que o paciente apresenta, mas é aquilo lá, ao mesmo tempo a gente não pode invalidar o que ele está trazendo, porque é a sensação que ele tem, e essa sensação é verdadeira para ele, né? Então é isso, é não só consegue não dormir, iniciar o sono, atrapalha o início do sono, como isso aí. As três coisas podem acontecer, né? Ou o meio do sono é interrompido, porque assim lá, ele acorda muito provavelmente por essa hiperexcitabilidade, o nível de ansiedade é muito alto, só que daí ele fala, eu não consigo voltar a dormir, então eu acordo porque eu quero ir no banheiro. Aí eu volto para a cama e pá, aí fica lá. Algumas, às vezes, minutos, às vezes horas para poder conseguir dormir. Começa a antecipação do acordar, né? Então, isso tudo acontece, né? Isso tudo pode acontecer, né? E daí e aquilo lá. O No que vamos silêncio, fazer? Hã? no silêncio, porque a noite é mais silencioso, e Isso. obviamente que a percepção dele é realçada no silêncio, né? Então é muito interessante. Eu sempre coloco para paciente: imagina que hoje você está muito, muito, muito cansado e você vai em uma festa de 15 anos da sua sobrinha, né? Mas você está muito exausta. Você chega na festa, está rolando aquela balada de 110 decibéis, um volume altíssimo. Você encosta ali e você dorme. Dorme mesmo com a balada de 110 decibéis. Então, essa coisa de dizer necessariamente que o zumbido é quem induziu a insônia não é necessariamente uma realidade, né? Apesar de a gente, às vezes, desenvolver essas crenças. Então, a gente tem que ir botando os pingos nos is para não tirar a validação da percepção do paciente, mas também mostrar ao paciente outras alternativas,
né, no processo de entendimento do zumbido dele, né? Quando isso acontece, eu sempre faço uma associação, aproveitando o gancho que você fez a associação, mas eu faço assim, por exemplo, a gente tem uma conta para pagar, tem uma prova para fazer, brigou com alguém que você gosta, ou sabe, ou teve uma discussão, sei lá, ou tem alguma coisa assim, muito urgente ou sério para ser resolvido. Isso tudo deixa a gente em alerta, né? Então, assim, coisas que geram muita preocupação na nossa cabeça, independente de ser sonora, tipo zumbido ou qualquer outro fator, isso tudo deixa o nosso cérebro muito hiperativo, né? E daí isso tudo lá. Só que daí, no jogo todo do zumbido, na vigência do zumbido, se aquilo tá na categoria de prioridade de desconforto, mesmo que outras. Porque a vida está acontecendo mesmo assim, né? E o zumbido está lá. Então, ele tem conta, ele tem preocupação, ele tem discutir com alguém, sei lá, tudo isso está acontecendo. Mas o zumbido é a grande prioridade dele do ponto de vista de desconforto, né? Então, daí a culpa vai para o zumbido. Então, é o que eu sempre digo. Então, assim, a gente não vai invalidar, a gente só tem que entender tudo isso, né? Para que daí isso tudo comece a ser desfeito das melhores, né, com as melhores estratégias que a gente possa aplicar, né? Eu acho que é Uhum, interessante isso, a gente validar tudo, mostrar para o paciente não só que a gente está validando, mas que a gente entende essas relações e, assim, é parceria, a gente precisa estar junto para tratar, porque a gente tem que ir, como o Ítalo falou, cuidando de cada coisa, né? E agora, assim, fora essa questão que a gente está tentando separar, que realmente as duas condições existem e precisam ser tratadas, é um fato, sim, que privação de sono é um grande transtorno para o cérebro, né? O cérebro não funciona bem quando a gente não dorme. O cérebro e o metabolismo. Então, pode piorar o zumbido, não dormir? Sim, piora. claro. Então, Uhum. é, o inverso também. Então, Piora porque ativa o sistema simpático, piora porque muda nosso metabolismo do dia seguinte, na produção de várias coisas. Piora porque muitas vezes no dia seguinte também você está todo contraturado, porque a qualidade, o sono é importante para esse relaxamento. Então, assim, tem uma relação real, ninguém discute isso, né? Essa relação. Agora, há quem diga que há uma triangulação, há duas linhas, né? Há aqueles que dizem que há uma relação direta e há um grupo grande, às vezes até maior, dizendo que é uma relação mais direta de triangulação com a ansiedade e com a depressão, né? Que eu acho bem interessante essa perspectiva, né? Tem um estudo bem bonito que eles pegaram pacientes com insônia primária e pegaram pacientes com insônia primária e zumbido. E eles foram estudar a polissonografia dos dois grupos de pacientes. E na polissonografia, eles estudaram também algumas percepções do paciente, né? Em termos de quanto tempo eu demorei para dormir, eu demorei mais do que o habitual. E o mais interessante é que no final de tudo, quando eles fazem a análise, eles chegam à conclusão que os achados da polissonografia nos pacientes que tinham só insônia e dos pacientes que tinham insônia e zumbido eram idênticos os achados. A única coisa que mudavam eram algumas percepções. Qual delas? O paciente achava que demorava mais para dormir quando tinha zumbido e insônia, demorava mais para pegar no sono do que aqueles que quando eles só tinham insônia. E aí, quando você bota no papel, o tempo médio de indução do sono foi muito semelhante. Ou seja, os pacientes que tinham insônia não demoraram, e zumbido, eles não demoraram mais para dormir, mas a autopercepção do paciente era muito pior. O que foi bem interessante, né, no estudo aí que foi É. feito. Então, peraí. Então, vamos voltar lá na polissonografia. A polissonografia, ela não foi diferente, o paciente sendo insone ou insone com zumbido. Essa é a conclusão do negócio, né? A pol... Exatamente, a polissonografia ela não foi tão diferente, Isso. mostrando que muitas vezes, né, há uma parte cognitiva também, né, Sim, nessa autopercepção do incômodo do zumbido. sim. Então, é um dado importante. Eu, particularmente, acho
né, que tem uma relação de causalidade em alguns casos, mas não em todos, Sim, né? Eu não. acho que às vezes é um comemorativo. Ali era um paciente que já era insone, chegou o zumbido ali, elas fizeram uma relação e veio o sofrimento e o incômodo. De repente, a insônia piorou um pouco, o zumbido piora um pouco pela presença da insônia, e é isso. Eu acho que é basicamente É. uma relação. Agora, já que você falou da polissonografia, desculpa que eu terminei falando, perguntando e você nem tinha terminado de falar, mas é um exame que você pede de rotina, não, independente do que o paciente venha trazendo de queixa? Para insônia, não. Para Não. insônia, não. Eu nunca peço. Agora, se o paciente tem sintomas de apneia, a gente sabe que a apneia cria, né, um estresse oxidativo pela hipóxia, por essa coisa toda. O que que significa? A apneia traz uma inflamação para aquele corpo e isso pode piorar, né? A hipóxia, que é a queda do oxigênio, pode piorar o funcionamento da orelha, né? Pode facilitar, né, alterações desse funcionamento. E se acontece sintomas de, por exemplo, ele tem uma fragmentação importante de sono, nictúria, que é xixi à noite, acorda cansado, tem sonolência durante o dia, tem um peso, né, em relação à altura aumentado, um índice de massa corpórea alterado. Então, esse paciente tem história de ronco, esse paciente, às vezes, eu peço a polissono. Mas polissono para todo mundo, não. Né? Tá. A não ser que tenha assim, tenha esses sintomas e tenha os sintomas de insônia, que é o que a gente chama de comisa, né? Que é essa associação entre a insônia e a apneia, que não é uma coisa rara, né? Mas que a gente às vezes pode encontrar nos nossos pacientes com zumbido. É, exatamente. Então, assim, eu não peço também de rotina, assim, discutindo sobre a polissonografia, a rotina da solicitação, né? Então, a rotina eu também não peço, mas assim, eu tenho pedido, quando o paciente traz, não necessariamente a queixa de ronco ou a queixa, mas o picotamento do sono, sabe? Então, assim, porque daí é aquela coisa, o quanto que tá medido de fato, assim, o quanto que a gente enxerga de fato de ansiedade, ou ele enxerga, ou ele está tratando, assim, que a gente coloque uma culpa ali nesses despertares e tudo mais, ou o quanto que de fato tem algo disso, dessa obstrução, né, dessa via que esteja impactando e picotando esse sono, né? É Porque que fragmentação, de um modo geral, fragmentação, ela é muito associada à própria apneia mesmo, né? Só que isso. o paciente insone, o paciente, por exemplo, deprimido, ele tem uma insônia terminal, por exemplo, ele acorda de 4 da manhã e aí ele não consegue mais dormir, ou volta a dormir e fica dormindo em pedacinhos até acordar definitivamente. Mas ele tem sempre a sensação também que está cansado, como na apneia. Então, às vezes fica muito difícil, porque a própria, né, esses próprios distúrbios emocionais, eles podem trazer repercussão importante para o sono, né? Tem isso, a questão emocional, mas o que eu queria que chamar a atenção é o que vocês falaram antes também, a gente está falando, né? Que é isso da privação do sono, né? A privação por diversos motivos, esse picotamento do sono todo, né? E aí a própria participação de um quadro psiquiátrico tumultuando todo o cenário, né? Então, assim, isso tudo tem que ser distinguido, né? Porque daí é aquela coisa, não é porque tem um que não tem o outro, você pode ter tudo junto, né? E isso tudo magnifica tudo, todo o processo fica todo magnificado, né? E ele tem que ser tratado, né? Só que tratado não via zumbido, ele tem que ser tratado via cada condição dessa, né? Às vezes, aquilo lá, às vezes você tratando um vai respingar no outro, mas muitas vezes é isso, é o isolamento de cada condição para que daí o conjunto depois fique melhor, né? E muitas vezes o Perfeito. tratamento é semelhante também, né, Ítalo? Que Exato, exato, assim, dependendo que exatamente. a gente tenha como objetivo tratar todas as condições, a gente acaba tratando o paciente, né? Sim. A Porque tem isso, própria né? síndrome das pernas irrequietas, essa coisa toda, que pode estar associada a tudo isso, a esses despertares, essa coisa toda. Então, assim, o sono é uma coisa bem ampla, né? A gente tem que entender ele holisticamente, ele sobre todos os aspectos, né? Não é só a insônia. Exatamente. E para tratar, hein, Ítalo?
para tratar. Pois é. A primeira coisa que eu faço é tentar achar pontos em comuns que um possa, coisas que podem melhorar o zumbido e também possam melhorar a insônia. Mas, via de regra, são coisas que são tratadas, às vezes, isoladamente. No entanto, a gente tem remédios que podem melhorar um e melhorar outro, né? Por exemplo, tem vários estudos mostrando aí as ações, né, por exemplo, a melatonina, que é uma substância, né? Tem várias, mas a melatonina, né, tem uma importância na cronobiologia do sono, não é o melhor remédio para usar para tratar a insônia, né? Ele tem outros, vamos dizer assim, indicações formais. Mas tem alguns pacientes que quando você usa, né, eles são insônios, você usa, por exemplo, para o zumbido, você tem uma melhora, né, da parte do sono também. Então, assim, você tem que ir entendendo, né? Tem remédios que podem tratar, tem estratégias que podem trabalhar as duas coisas, como terapias cognitivas, né? Tem medicamento, tem estratégias, né, que trabalham esse sistema emocional, a parte A meditação que metabólica, você falou, né? meditação, mindfulness, né? Banho de floresta, tem um monte de coisa aí com validação. Eu não estou falando necessariamente de coisas, né, alternativas. Às vezes, eu estou aqui falando até de coisas absolutamente validadas mesmo, que a gente, às vezes, né, menospreza. Por exemplo, a atividade física. A atividade física tem um poder sobre o sono incrível e pode ajudar também na ansiedade, pode ajudar na depressão, né? E pode ajudar também no zumbido, né? Pode ajudar no zumbido. Então é interessante. Por exemplo, eu sempre peço para meus pacientes, ó, por que não fazer uma atividade física, né? De manhã, logo cedo, tomar aquele solzinho da manhã, com muito cuidado, aquele sol, né? Porque o próprio solzinho da manhã, né? Obviamente a gente tem que ter todo cuidado hoje por conta do câncer de pele, essa coisa toda, os raios ultravioletas, mas a gente sabe, eu sempre falo para meus pacientes, você lembra quando você era criança, ia para a praia e passava o dia brincando na praia, você chegava à noite, era um sono bom. E a gente sabe que essa coisa do sol da manhã pode estimular um pouco o cortisol, e logo depois, quando o cortisol baixar, vem um pouquinho a melatonina endógena, aquela que a gente produz, e vai ajudar na qualidade do sono, e por aí vai. Né? Então, é criar estratégias para começo de história, né? Criar estratégias que não necessariamente precisam ser medicamentosas. Mas, às vezes, tem alguns pacientes que é assim, aquela coisa, né? Doutor, eu quero alguma coisa que me bote para dormir, né? E, às vezes, isso é uma muleta, porque você não muda, né, o comportamento que o paciente, né, desenvolve em relação à insônia, né? Então, higiene do sono é importante para tudo, né? Como eu sempre brinco com meus pacientes, desanuviar a mente, né? Tirar um pouco daquela quantidade de coisas que tem na mente, escrever tudo num papelzinho que você vai fazer no dia seguinte, né? Fazer uma leitura mais monótona à noite, evitar telas, né, a partir de determinada hora, evitar problemas. Agora não me lembro, mas eu acho que era o Epicuro que dizia que depois das 4 da tarde ele não abria mais cartas, porque ele não ia conseguir resolver o que tinha nas cartas depois dessa hora. A gente hoje pode fazer isso para e-mail. Você abre um e-mail com um pepino ou com a conta imensa para pagar 10 da noite. É claro que aquilo vai tirar o seu sono. Né? Não tem como, você vai ficar com raiva, você vai ficar preocupado, né? Então, assim, quais são as estratégias comportamentais e não medicamentosas que você tem usado para a sua insônia e para o seu zumbido? Né? É a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente. É. E o cochilo? O cochilo, você analisa o cochilo, vocês percebem diferença entre dormir e cochilar como queixa de paciente, não? Pois é, isso é uma coisa complicada, porque tem inclusive um estudo recente, né, que mostrou que alguns pacientes, quando cochilam durante o dia, percebem uma piorazinha do zumbido, né, à tarde.
né? Eu veja bem, eu acho que eu não indico o cochilo pelos motivos mais óbvios. Não tem indicação numa pessoa que tem uma qualidade de sono noturna boa, essa coisa toda. Mas o cochilo pode ser, né, uma necessidade de alguns pacientes, por exemplo, os idosos. Uhum. Eles têm uma fragmentação do sono importante, e às vezes eles precisam do nap, que a gente chama, né? O take a nap, que é o tirar o cochilinho da tarde, né? Então, às vezes, isso faz um bem danado para ele. Mas eu não tenho essa percepção que quando você cochila à tarde o zumbido piora. Eu não sei se vocês têm. Eu não tenho. Meus pacientes nunca me trouxeram isso. Mas teve um estudo agora recente, na última terrível, você lembra, Sandra? Eu Né? lembro, e Que depois da. mostrou, É. né? E eu tenho Então, observado, ontem mesmo eu atendi um paciente que ele fala assim, doutor, eu durmo, acordo com meu zumbido insuportável. Ele deu um exemplo ontem. é, Ele fala, às vezes eu estou à toa e vou dormir. E depois de ter acordado de manhã com o zumbido na estratosfera, assim, eu falo na estratosfera, ou seja, um zumbido muito alto. Aí ele fala assim, eu durmo 10, 15 minutos, eu levanto, meu zumbido está quase sem aparecer. Então, assim, uhum. aí você fala o que raios aconteceu nesse Esse cérebro. paciente está privado, né? Está privado de sono. Então, eu acho que ele vai se beneficiar. Agora, tem Mas aqueles que tiram. Eles tiram um cochilo à tarde, Sandra, e dizem que o zumbido piora. Piora. Foi É o isso que o mais estudo comum é mostrou. piorar. O mais comum é É, piorar. eu, É, o né, eu mais não comum vejo que eu tenho isso é na minha piorar. prática, É, sabia? Eu não vejo isso na minha não. prática muito, mas é assim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas dormem muitas vezes sentadas, tiram esse cochilo muitas vezes sentadas, e aí com a cabeça torta, né? E isso a gente sabe que pode piorar os zumbidos somatosensoriais. Mas tem esse estudo, então se tiver, né, eu acho que tem que criar uma estratégia para trabalhar sobre esses aspectos aí. e tem que ver também quem são esses pacientes que precisam desse cochilo à tarde. Será que eles não estão privados de sono? E aí entra num Pois sono REM é, rebote, sei lá. Porque pois é. o geral, quando a gente está pensando assim no distúrbio da insônia, a gente não quer indicar o cochilo para o paciente. A gente, pelo contrário, a gente limita. Aquele paciente que precisa muito, a gente tenta limitar. Tá bom, não vou te tirar seu cochilo, mas vamos limitar a duração dele, né? Porque se ele está Uhum, precisando, ele está É, privado, concordo com isso, né? uhum, é. Está uhum, privado de sono. E se ele está privado de sono, pode ser que ele já tenha um sono ali mais profundo do que deveria e acorda naquele. Tem gente que fala, "Ah, eu encosto e ronco na mesma hora. É. Eu encosto e sonho na mesma hora." Essa pessoa está privada de sono, É. Não, mas né? eu não oriento o cochilo, não. É isso que eu estou perguntando do cochilo, é quando o paciente espontaneamente, ou eu questiono, que agora eu estou mais, depois do TRI, eu pergunto mais, né? Você cochila? Ah, Você tem hábito de cochilar? E daí, se você cochila, acontece o quê, né? Então, eu já ouvi, eu ouço muitas três coisas, mas o que mais comum acontece é aumentar. Mas, curiosamente, esse paciente de ontem falou que diminui. Ele não usa o cochilo para diminuir, mas ele fala que quando ele cochila, costuma diminuir. Como eu tenho um paciente que aí o nível de ansiedade dela é absurdo, que é o contrário. Então ela é muito inquieta, dorme super mal, sono extremamente picotado por conta da ansiedade, não por conta de apneia, mas porque o picotado a gente pensa logo em apneia, mas eu falo, ela dorme e acorda, então medicação é uma confusão. E daí ela cochila, só que quando ela cochila, aí é o terror do zumbido. Porque daí o zumbido Pois vai. é, mas tem que ver porque o pessoal cochila sentado, É. com a cabeça pendurada, É, tem isso, né? né? Então, É. assim, isso eu falo porque na minha casa acontece isso dos meus pais. Meu pai senta para ver a televisão e ele começa a cochilar ali, e ali ele dorme todo torto. A gente sempre tem que acordar, Ah, é. papai vai para cama, porque ele acorda. Então, tem muita coisa que tem que levar em Tem muita consideração, coisa, né? tem muita Hum, coisa. é, Bom, é hum. um assunto complexo que tem, a gente precisaria de alguns momentos maiores aí para poder transcorrer tudo, né? Mas assim, acho que a gente conseguiu dar uma grande pincelada aí para o nosso ouvinte, né? Para que a gente consiga pelo menos dar um norte, aquela coisa. Não ignore sua insônia, não ignore sua ansiedade, não ignore seu zumbido, conduza todos eles, né? Procure um profissional que tenha, né, orientação, que seja capacitado para isso, para conduzir todos sem ignorar nenhum deles, né? E aceitando as queixas do paciente como ele traz, né? É muito interessante, porque eu comecei a gostar muito do sono com o zumbido, né? Porque essa relação entender que existe essa relação é muito clara para mim,
né? É uma relação. Na medicina, quando a gente fala de relação, de correlação, não necessariamente a gente está falando de causalidade. Correlação é duas coisas acontecerem juntas, mas não necessariamente que uma é a causa da outra. Elas podem acontecer juntas pelo acaso, né? E isso, né, é uma correlação. Agora, quando uma causa a outra, a gente chama disso na medicina de causalidade, né? E essa relação de causalidade é que nem sempre é real, mas a correlação é muito frequente. Então, entender que elas são correlacionadas, entender que elas muitas vezes podem ser tratadas com mesmas estratégias, ou se não, com estratégias diferentes. Às vezes você vai fazer um tratamento focado na insônia para tentar melhorar um pouco o zumbido. Às vezes no zumbido para tentar melhorar um pouco a insônia. Mas não é o ideal. O ideal é que você trata os dois juntos, né? Com estratégias juntas ou estratégias separadas, mas em paralelo, né? E também, para finalizar, né, dizer que o sono é só um dos fatores que podem modular o zumbido, né? O zumbido ele pode ser modulado por tantas outras coisas, como a gente sabe, né? A gente sabe que o zumbido está na via auditiva, sempre na via auditiva, mas ela, né, até porque a percepção de um som, né, se dá no, né, córtex auditivo primário, né? Então tem que estar alguma coisa da via auditiva envolvida, mas a gente tem tantos fatores moduladores que a gente pode trabalhar, né? A parte do sistema límbico que a gente falou, a parte do sono, a parte metabólica, a parte muscular, a parte articular, e por aí vai, né? Então, assim, procura realmente essa pessoa que tem um carinho pelo zumbido, como a gente aqui, como a Sandra, como a Lígia, né? Como eu, e ouve também outras opiniões, não se dá por satisfeito, né? Ou por insatisfeito, né? Quando não houve uma melhora. Muito interessante, né, Sandra, que os estudos mostram que quando o paciente começa a perceber o zumbido, a insônia dele também piora no começo. Mas depois de 3 anos, os estudos mostram, né, que a insônia volta ao que era antes e que o zumbido também tende a ter uma estabilização em relação ao desconforto e ao sofrimento, né? E quando isso não acontece, deve ter alguma coisa bioquímica lá, central, né, que esteja, na verdade, facilitando a ruminação do zumbido, né? Exatamente. A tendência natural é que haja uma melhora ao longo do tempo, né? Mas existem fatores que é aquela coisa que fazem o efeito contrário, né? E as questões psíquicas, psicológicas, psiquiátricas de uma forma geral, né? Elas são as grandes é quem mina esse processo mais natural, né? Então, Uhum. e é aquela coisa, existe tipo aquela coisa, se existe o problema, vamos resolvê-lo, né? Então, E- né, Exato. é encarar dessa forma, né? Então, escapar de todas as condições que a vida nos coloca, isso é meio utópico, né? Então, uma vez presente, vamos resolver, né? Essa é a melhor das maneiras de solucionar, né, os nossos problemas, né? Viver é isso, né, gente? Viver é resolver questões. Exatamente, Mas exatamente. não, foi maravilhoso. Exatamente. Achei que essa conversa foi uma delícia, foi muito produtiva, muito Muito gostosa. bom. Muito Foi bom, boa só que tá mesmo. acabando, é aquela coisa assim. Ah! É verdade. Tá Mas um Obrigada. dia chegando. acaba, né? É, A gente tem que seguir, vamos embora, ajudar esses pacientes aí e exatamente. vamos que vamos. Então, Ítalo, Eu acho que é o super grande obrigado. intuito de vocês duas aqui com esses, né, podcasts, com o Zcast, é exatamente isso, né? Trazer informação adequada, uma informação assim, baseada em dados, para que não fique, né, aquela coisa meio fosforilante que muitas vezes a gente vê na internet, né, assim, pessoas com crenças assim absolutamente sofridas em relação ao zumbido. Então, vamos trazer isso para a realidade, para o dia a dia e para a ciência, né? A ciência está aí para ajudar. Eu sempre vejo os pacientes dizendo assim, mas
Não tem muita coisa do zumbido. Gente, tem muita coisa para zumbido. Muita coisa que a gente pode fazer, não é, Sandra? Não é, É, Lívia? é tanta demodê, gente né? se É dedicando. demodê Não, falar que tá. E assim, quando você vê não, pacientes em sofrimento franco não conduzidos com zumbido, aí você fala, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, não, que não, desatualização é essa? Então, assim, a atualização de todo mundo, né? Então, assim, a não. informação ela está muito aberta para todos, né? Então, os É, profissionais, né? Como a gente falou no último podcast, né, Lígia? Então, assim, é a atualização dos profissionais e a própria atualização dos próprios pacientes, né? Então, assim, ir atrás de informação de qualidade, né? Para que daí saiba-se que daí tem muita coisa para ser feita, né? Então, exatamente. né? O sofrimento desmedido do zumbido, não conduzido, ou conduzido de forma inadequada, com todas as correlações com todas as outras condições que ele pode apresentar, isso, assim, né? Existem caminhos, né, para que isso, né, se não resolver totalmente, mas que pelo menos um conforto, né, um alento em relação a tudo isso se dê, né? Né? É. É Muito isso. bom, muito bom. Então, Obrigada, tchauzinho. Obrigado, Lígia. Obrigado, obrigada, Sandra. E, ó, Ítalo, demais por dividir com a gente aqui esse episódio, né? show. Fiquem É, bem, viu? E aos nossos ouvintes aí, né, que continuem nos acompanhando. Assim como esse, teremos outros mais. Temos episódios anteriores aí para quem ainda não ouviu. isso. É, Posso dar, falar uma coisa para terminar? por Sigam favor, essas meninas, colhem nelas, né? Elas são muito bem intencionadas e isso, né, é o começo de tudo. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, super obrigada. Um beijo enorme. Beijo. beijo. Beijo Tchau, enorme. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.